Vamos lá então, retomando de onde paramos, exercício 5. Nesse exercício, nós novamente temos duas funções que não são funções exponenciais propriamente ditas, mas variantes da função exponencial, né? São derivações daquelas ideias. E ele pede então a interseção dos gráficos das funções, né? Uma das maneiras de fazer isso seria desenha um gráfico, desenha outro gráfico, e ó, não vamos por aí. A gente só quer um ponto. A gente quer achar o ponto onde essas duas funções se cruzam. Então vamos tentar achar esse ponto de uma maneira mais direta. Lembra que o ponto de uma função é x e y, certo? Ou x e f de x, ou x e g de x. As duas funções elas vão se encontrar quando elas passarem pelo mesmo x e pelo mesmo f de x ou g de x, pelo mesmo domínio e a mesma imagem. Então o que eu vou fazer nesse caso é justamente igualar essas imagens. Quando é que eu vou ter f de x igual a g de x? E quando eu faço essa igualdade, o que eu tinha de problema que envolvia a função me remete agora a um problema que envolve equação exponencial, que é algo que a gente já estudou no começo dessas aulas, né? Desse ciclo de aulas que estamos fazendo agora. Então eu tenho que resolver essa equação e claramente aqui eu tenho uma potência de base 2, aqui eu tenho uma potência de base 4, eu posso colocar tudo na base 2, certo? Aqui está 1 sobre, então para eu tirar isso do denominador, eu vou inverter a base, e aí eu vou ter 2 elevado a menos x mais 1. Nota que eu coloquei o menos e coloquei parênteses, porque eu vou ter que distribuir esse negativo aqui para os dois, ok? E aqui eu tenho 4 elevado a x mais 1, eu transformei o 4 em 2 ao quadrado. E aqui eu também vou ter que distribuir, porque eu vou ter potência de potência, multiplicação dos expoentes, 2 vezes x e 2 vezes 1. Então eu vou ficar com 2 elevado a menos x menos 1, igual a 2 elevado a 2x mais 2. Nesse momento eu cheguei numa igualdade de duas potências de mesma base, simplifica as bases igual aos expoentes, menos x menos 1 igual a 2x mais 2. Ao invés de eu isolar o x no primeiro membro, eu vou isolar o x no segundo membro, porque aqui eu já tenho 2x e aqui eu tenho menos x, então o contrário da subtração é a soma, vou somar, e daí vou tirar o 2 daqui, que está somando, o contrário da soma é a subtração. Então, menos 1 com menos 2 vai ficar menos 3, e 2x mais x vai ficar 3x. O 3 está multiplicando, o contrário da multiplicação é divisão, menos 3 dividido por 3, x igual a menos 1. Quando eu cheguei nesse valor de x, eu já sei que o ponto onde as duas funções se encontram é quando x vale menos 1. E agora eu posso substituir tanto na primeira quanto na segunda. Tanto faz. Substituindo na função f, eu teria então f de menos 1 igual a 1 sobre 2 elevado a menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 dá 0. 2 elevado a 0 vale 1. E 1 dividido por 1 dá 1. Então o ponto é o ponto menos 1 e 1. Se eu tivesse feito pela função g de x, g de menos 1 vai ficar 4 elevado a menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 é 0, isso vai dar 4 elevado a 0, e 4 elevado a 0 é 1 também. Então chega nesse mesmo ponto, menos 1 e 1. E se eu desenhar os dois gráficos, eu vejo então que eles se encontram justamente nesse ponto, onde o x vale menos 1 e o y vale 1. Legal? Então, dessa maneira que a gente pode trabalhar o comportamento das funções, não necessariamente funções exponenciais, mas funções que derivam da função exponencial. E agora, nos próximos slides, a gente vai ver mais 3 aplicações das funções exponenciais e suas derivações. Tá ok? Então vamos lá. Olha só essa aplicação aqui, né? Aplicação A. O ferramental usado para a produção de um componente industrial sofre depreciação pelo seu uso e pode ser estimado pela função P de t igual a 625 menos 5t. Gente, depreciação é quando o preço de um equipamento, de uma peça, de um veículo, né, de um bem, ele vai perdendo valor de acordo com o tempo. E isso é natural, por causa do uso, por causa do desgaste, por causa, né, desse tipo de situação, é natural que um bem, que uma peça ou que um equipamento, ele vá perdendo valor de mercado, tá? Às vezes acontece, lógico, né, aconteceu recentemente até de veículos usados subirem de preço. Mas aí não é um fato de valorização do bem, mas sim uma relação de mercado.
O bem ele perdeu o valor, mas o mercado reprecifica esses valores, né? Então, apesar de ter perdido valor, o bem novo subiu muito também, né? E aí, por conta de inflação, por conta de demanda e procura, o bem usado sobe de valor. Isso não quer dizer que ele valorizou, e sim que o dinheiro perdeu valor, né? Então, o que antes comprava um carro usado lá com 20 mil, esse carro usado agora passou a valer 25, 30 mil. Não é porque o carro ficou melhor ou ganhou valor, mas sim porque o dinheiro foi perdendo valor nesse processo, ok? Continuando aqui o exercício. Toda vez que você tem um problema de depreciação, esse tipo de problema ele envolve um comportamento exponencial. A depreciação ela não é linear. Cada ano que passa, o equipamento ele vai perdendo preço, mas vai desacelerando. Começa perdendo preço mais rapidamente e isso vai desacelerando. Então, no nosso exemplo aqui, o preço P ele é em milhares de reais e o tempo T é o tempo em anos. E nota que eu tenho aqui uma função derivada de uma função exponencial, 625 menos 5t. Então vamos lá, qual é o custo do equipamento quando novo? Bom, quando ele está novo, o tempo de uso dele é zero, certo? O tempo de uso é zero. Então eu quero o preço com tempo zero. Substituindo na função o t por zero, 625 menos 5 elevado a zero. Cuidado, não é 625, por quê? 5 elevado a zero vale 1 e não 0. Então 625 menos 1 vai dar 624. Só que aqui é um problema, e um problema exige uma resposta. Eu não posso colocar 624 como resposta. Não. O custo do equipamento é 624 o quê? Milhares de reais. Então, posso escrever que o custo do equipamento é de 624 mil reais. Ok? Qual o valor do ferramental após 2 anos de uso? Então, qual é o custo, né? Qual é o valor desse equipamento depois de 2 anos de depreciação? Então, agora eu estou querendo calcular o P de 2. O P de 2 eu vou substituir o expoente T por 2. 5 elevado ao quadrado é 25, 625 menos 25, 600. Posso deixar a resposta assim? P de 2 igual a 600? Não, tem que dar uma resposta. Ele perguntou o valor desse ferramental após 2 anos, eu posso dizer que o valor é de 600 mil reais, porque o valor está em milhares de reais. E aí, na letra C, ele pergunta assim, ó, qual o tempo para que esse equipamento tenha valor contábil considerado nulo? Não é que esse equipamento ele é nulo, perdeu completamente o valor, não vale nada. Mas é que ele já foi tão usado, ele depreciou tanto, ele está tão gasto, que eu não consigo mais vender ele como um equipamento usado. Ele perdeu o valor de mercado. Se eu conseguir manter ele, continuar usando ele, beleza, para mim ele vai ter um valor de uso, mas eu não consigo recolocar ele no mercado para vender, ok? E quando que isso vai acontecer no caso desse valor? É quando o preço dele, né, em função do tempo, for zero. E, professor, mas acabou de falar para nós ali que uma potência nunca vai dar zero, então isso não vai acontecer. Calma. Se fosse só uma função exponencial, beleza, não ia chegar no zero nunca. Mas essa é uma derivação da função exponencial, então talvez ela chegue no zero. Vamos pegar a expressão da função igual a zero. E aí a gente caiu numa equação exponencial. E o que eu vou fazer para resolver essa equação, primeiramente, é separar o 625 do 5t. O menos 5t está subtraindo, o contrário da subtração é a soma, e aí eu fico com 625 igual a 5t. Consigo, então, pensar numa igualdade de potências, base 5, 625 dividido por 5 dá 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1, é 5 a quarta. Igualou duas potências de base 5, você pode simplificar as bases e igualar os expoentes. Conclusão, qual é o tempo para chegar nesse valor considerado nulo? Resposta, 4 anos. Legal? Foi um exemplinho aí com valor de equipamento. Um outro exemplo que também vai ter um comportamento decrescente, e olha que interessante, né? Aqui o comportamento era decrescente, mas a base da potência era um número inteiro maior que 1. Era 5. Mas como estava subtraindo na expressão, acabou diminuindo, né? Acabou decrescendo. Um outro exemplo é aqui, olha só que interessante, é o resfriamento.
Todo o processo de resfriamento ele também acontece de maneira exponencial. Começa a perder calor rapidamente no começo, e à medida que a temperatura do objeto vai se aproximando da temperatura ambiente, esse processo vai ficando cada vez mais lento até chegar num equilíbrio, ok? Lógico, esse equilíbrio na física é viável. Matematicamente ele nunca vai acontecer. A gente sempre vai entender que há ali uma diferençazinha mínima de temperatura. Mas, na física, o equilíbrio é quando as temperaturas se igualam, tá bom? Então vamos lá. Uma pizza a 185 graus Celsius foi retirada de um forno quente. Entretanto, somente quando a temperatura atingir 65 graus Celsius será possível segurar um de seus pedaços com as mãos nuas, sem se queimar. Então, né, se faz esse estudo aí, por exemplo, numa rede de fast food. Quanto tempo eu tenho que tirar a pizza do forno para daí servir para o meu cliente, para ele não queimar a mão? Porque se ele queimar a mão, isso vai gerar um desconforto que ele não vai mais querer a minha pizza. Isso também é uma análise interessante, entre o tempo de você preparar e o tempo de você servir. Ah, se passar muito tempo vai esfriar, aí vai ficar ruim a comida, então tem que ser menos tempo do que isso, mais tempo do que aquilo. Ok? Toda essa análise é interessante. Suponha que a temperatura da pizza, em graus Celsius, T, possa ser descrita em função do tempo T. Nota que eu usei T maiúsculo para temperatura e T minúsculo para tempo. A gente evita usar a mesma letra para variáveis distintas, mas aqui eu distingui pelo case sensitive, né? Maiúsculo e minúsculo. Então o tempo tem em minutos e a temperatura tem em graus Celsius. Pela expressão T de T igual a 160 vezes 2 elevado a menos 0,8 T mais 25. Aí você vai falar, de novo, ó, base 2, comportamento crescente. Só que o expoente tem um menos. E o menos, ele faz o que com a base? Ele inverteria a base. E aí a base seria 1/2. E por isso o comportamento vai ser decrescente. A temperatura vai cair exponencialmente, ok? Qual o tempo necessário, então, para que se possa segurar essa pizza com as mãos sem se queimar? É quando a temperatura atingir 65 graus Celsius. Então é quando T de T for igual a 65. Se eu pegar a expressão da função e igualar a 65, eu caí numa equação exponencial. Ah, mas 65 eu não vou conseguir colocar numa base 2. Realmente, não. Mas vai trabalhando com isso aqui, vamos ver onde é que a gente consegue chegar. O mais 25 está somando, o contrário da soma é subtração. Então 65 menos 25, 40. Ah, 40 também não consigo colocar numa base 2. Tudo bem, mas eu consigo tirar o 160 que está multiplicando, não consigo? 160 multiplicando, o contrário da multiplicação, divisão. 40 dividido por 160 vai dar 1/4. Opa, isso aqui eu consigo escrever numa base 2. 1/4, 4 é 2 ao quadrado, 1/4 é 2 elevado a menos 2. E aí pronto. Igualou duas potências de base 2, simplifica as bases e iguala os expoentes. Menos 0,8t igual a menos 2. Divide o menos 2 por menos 0,8, então menos com menos vai dar mais. 2,5. Posso deixar a resposta assim? De jeito nenhum. Isso aqui é uma resposta. O problema era o tempo necessário. E você não vai colocar 2,5 minutos. Não se mede o tempo assim num relógio. No relógio você vai colocar 2 minutos e 30 segundos, 2 minutos e meio. Então, entre o tempo de tirar a pizza do forno e servir ela, o ideal é que você então espere esses 2 minutos e meio para servi-la. Legal? Uma última aplicação. Olha só. Período prolongado de seca. A variação da quantidade de água de um reservatório é dado pela função. Novamente, uma função que vai ser decrescente. Vai diminuindo a quantidade de água do reservatório, ok? Q de T, quantidade de água, igual a Q0 vezes 2 elevado a menos 0,1T, sendo Q0 a quantidade inicial de água no reservatório, Q de T a quantidade de água no reservatório após T meses. Então, T vai ser o tempo. Em quantos meses a quantidade de água do reservatório se reduzirá a metade do que era no início? O que era no início? Bom, no início seria eu fazer o tempo zero, né? Então, para calcular no início, eu faria Q de zero, né? Seria Q0 vezes 2 elevado a menos 0,1 vezes zero. Isso aqui vai transformar essa potência em 1. Então, o Q de zero é o Q0, que ele chamou aqui de quantidade inicial. Né? Só comprovando que o Q0, que ele chamou de quantidade inicial, é realmente o Q de zero. Se eu quero a metade do que era no início, eu quero a metade do Q0. E aí eu posso pegar a minha expressão, minha função, e igualar a metade do Q0.
Então eu tenho Q0 vezes 2 elevado a menos 0,1t igual a Q0 dividido por 2. Como a quantidade inicial no reservatório não era zero, né, não era nula, eu posso dividir essa minha equação toda por Q0. E aí simplifica o Q0 do primeiro e do segundo membro e fica com essa igualdade. 2 elevado a menos 0,1t igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2 é uma potência de base 2, é 2 elevado a menos 1. Então 2 elevado a menos 0,1t igual a 2 elevado a menos 1. Simplifica as bases e iguala os expoentes. Menos 0,1t igual a menos 1. Divide por menos 0,1 os dois membros e você vai ter então t igual a 10. Resposta: quanto tempo é necessário? 10 meses. Beleza, pessoal? Com isso nós fechamos esse estudo de equações e funções exponenciais. A partir da próxima aula a gente vai trazer uma operação nova, que são os logaritmos, que vão ser essenciais para resolver algumas equações exponenciais que a gente não conseguiu resolver aqui nessa aula, como, por exemplo, 3 elevado a x igual a 5. A gente vai resolver essa equação usando essa nova operação, essa nova estrutura que a gente vê na próxima aula. Beleza? Segue aí. Um abraço, bons exercícios, bons estudos e até a próxima.